Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Agora são 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente começa a nossa edição de hoje trazendo as principais manchetes, as principais notícias e, claro, o andamento dos preços para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Aqui você sabe antes, e primeiro as notícias que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai seguir por aqui com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e garantindo que a nossa interatividade esteja ali sendo monitorada por Letícia Guimarães, que nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas. Então, vamos lá, trazendo essas informações, as perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, o seu posicionamento. A gente está aqui com as nossas linhas de comunicação abertas, como vocês podem perceber. Tem a caixinha já do chat aqui do lado, para quem nos acompanha também pelo noticiasagricolas.com.br. Enfim, nós juntos vamos então trazer essas primeiras informações do dia e, claro, como sempre fazemos por aqui, a gente vai começar com a nossa rodada de preços. Vamos ver como é que estão as cotações nas bolsas para começarmos de Chicago e Nova York. Soja na bolsa de Chicago tem 13 dólares e 56 centos por bushel, uma alta de 0,4% na manhã de hoje. O milho tem 6 dólares e 6 centos com 1,7% de ganho. O trigo é quem lidera as altas, 3,2% de avanço na manhã de hoje. Ainda entre os grãos negociados em Chicago, os produtos negociados em Chicago, nós temos alta para o farelo de soja de 0,8%, 404 dólares e 20 centos por tonelada curta, e no óleo a gente tem uma queda de 0,9 para 48 dólares e 81 centos por barril. Seguindo Bolsa de Nova York agora, o café continua subindo, tem 0,5% de alta e vale 1 dólar e 84 mais 3 por libra-peso. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado do café, da perspectiva do Rabobank, com informações apuradas pela Virginia Alves. Nós temos ainda o açúcar subindo 0,5% para 24 centos mais 52 por libra na manhã de hoje. O algodão também sobe 0,7% de ganho, 85 centos mais 39 por libra-peso. No petróleo, o dia é de queda, tanto para o Brent quanto para o WTI. Nós temos baixas, então o WTI tem queda de 2,2% para 70 dólares e 56 centos por barril. O Brent 2,09% para 75 dólares e 11 centavos. Nós temos ainda o gás natural com 1,5% de baixa. Sobem as commodities metálicas, o ouro tem alta de 0,3%, a prata de 0,6%. Já o cobre cede um pouquinho, ontem subiu bastante, 0,1% de baixa no cobre. Dólar index, enquanto tudo isso acontece, subindo 0,2% de alta para 104.145 pontos. Índices acionários em baixa na manhã dessa terça-feira, que me parece ser de um pouco mais de aversão ao risco. Na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde os negócios já se encerraram nessa terça-feira, nós tivemos alta para o farelo, alta para o óleo, baixa para o milho, alta para o suíno vivo. Veja só o que diz Eduardo Vanin, analista da Agriinvest. Na China, os futuros do milho na bolsa de Dalian caíram forte hoje, acompanhando os preços do trigo em Henan. A colheita por lá, na província de Henan, que é a principal produtora de grãos, e aí o meu editor aqui, que é o Henan, tá achando engraçada essa informação, já passou da metade. Ainda não estão falando muito da qualidade desse grão, mas a chuvarada nas últimas semanas é de se imaginar que não está boa. E, de fato, esse trigo chuvado, né, como a gente costuma dizer, tem sido destaque entre o mercado de grãos, principalmente para a China, onde há uma considerável demanda por este produto. A China é um componente importante da alimentação animal, e quando a gente pensa nos maiores plantéis do mundo, a gente está falando de suínos e aves, a gente está falando de China, a gente está falando de uma necessidade forte de trigo por lá. E esse excesso de chuvas sobre as lavouras chinesas de trigo tem sido destaque importante ali nestes mercados. Bom, ainda pela perspectiva do Vanin, eu trouxe aquela mistura que eu sempre trago, né, dos fundamentos com o financeiro. E ele diz: bolsas na Ásia em queda, o CSI 300 continua caindo, por enquanto nada de estímulos na China. O câmbio na China está subindo. É importante dizer que há essa expectativa no mercado de um pacote de estímulos à economia chinesa que vai impactar principalmente ali os setores da construção civil, onde uma parte importante do PIB chinês está alocado, e esse pacote é esperado com muita ansiedade para ver se finalmente faz a economia da China crescer como se espera, né? A economia chinesa voltar
a mostrar pujança suficiente para também dar um gás na economia mundial. Então, este pacote é esperado com certa ansiedade e a gente vai monitorando para saber como é que as coisas caminham por aqui. Vamos monitorar, é importante a gente acompanhar essas notícias, tá? Ontem, os dados de serviço nos Estados Unidos surpreenderam para baixo. O índice de surpresa do CIT para os Estados Unidos começou a cair, mais surpresas negativas do que positivas, diz Eduardo Vanin. Se a queda na atividade econômica não for acompanhada da queda mais forte nos dados de inflação, vai ficar mais nítido o quadro de estagflação. Investidores começarão a associar com a década de 70. A estagflação é um cenário realmente muito ruim para qualquer economia, né? É um cenário que traz realmente uma preocupação importante e é algo que também, portanto, a gente deve monitorar e acompanhar bem de pertinho. O Vanin destaca ainda a queda do petróleo, o índice de commodities da Bloomberg também em queda, 0,3%, abaixo novamente dos 100 pontos. A União Europeia vai estender o período de direito de exclusão dos grãos da Ucrânia para os países vizinhos, e se o corredor naufragar, aquele corredor que está garantido ali pela renovação do acordo, mas né, tá ali suportado sobre pilares muito, muito frágeis, né? Vai ser difícil para a Ucrânia manter as suas exportações, e parte disso se reflete nas altas do trigo dessa terça-feira, que é algo que a gente vai comentar em mais alguns minutinhos, tá bem? Bom, agora são 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos aqui começar a destacar as nossas manchetes, porque hoje a gente tem um dia bastante cheio aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu vou começar atualizando a questão da gripe aviária ou da influenza aviária, porque um novo foco, um novo caso foi detectado e confirmado em uma ave silvestre agora no estado de São Paulo. Os casos no Brasil já chegam a 24. O Brasil continua, é importante dizer, com status livre de influenza aviária de alta patogenicidade H5N1, por serem casos apenas em aves silvestres. Dessa vez, no estado paulista, a ave que foi contaminada foi um 30 réis real, que tem sido as aves mais comuns, né? Ou 30 réis de bando ou 30 réis real, e ela foi encontrada no município de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. Também foi detectado mais um foco no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, numa espécie também, numa ave também da espécie 30 réis de bando no nome popular. Volto a dizer, ao todo são 24 confirmações de focos em aves silvestres de gripe aviária nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E reforço que continuam abertos os nossos mercados, as nossas exportações continuam fluindo normalmente, as relações comerciais do Brasil também normalmente, e é preciso dizer e reforçar e continuar divulgando a informação de que o consumo de carne de frango e de ovos se mantém seguro no país, né? Não há qualquer ameaça à população por conta do consumo de proteína, ou pelo ovo ou pela carne de frango. E o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, reforçou que todos os estabelecimentos ou criações de aves num raio de 10 quilômetros dos focos nos estados são investigados e orientados quanto às medidas de prevenção, conforme prevê o plano de contingência do Departamento de Saúde Animal. As ações para detecção, vigilância e prevenção da ocorrência do vírus no Brasil, o vírus H5N1, segue acontecendo de forma conjunta entre MAPA, Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde. As informações estão detalhadas para você no Notícias Agrícolas. Mais do que isso, uma outra informação na nossa segunda manchete, nós temos o governo abrindo um crédito extraordinário de 200 milhões de reais para o MAPA, para o Ministério da Agricultura e Pecuária, enfrentar a influenza aviária. Segundo as informações que foram divulgadas no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 6 de junho, a medida provisória abre este crédito, portanto, extraordinário de 200 milhões de reais, e os recursos serão aplicados nas ações de enfrentamento à influenza aviária de alta patogenicidade, a IAAP. Com o estado de emergência zoossanitária em vigor no país por 180 dias e a confirmação de casos em aves silvestres em 4 estados, as ações de controle e contenção da doença
serão intensificadas, informa a nota do Ministério. Assim, o crédito extraordinário será aplicado no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, a SUASA, e a MP é assinada pelo presidente Lula e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo explicou o ministro Carlos Fávaro, abre aspas, o combate à gripe aviária é uma questão que merece a atenção de todos, pois o avanço da doença poderia impactar diversos setores do país. Por isso, essa medida do presidente, o trabalho que estamos fazendo conjunto com as pastas da saúde, do meio ambiente, IBAMA e Defesa Civil, além dos órgãos estaduais, vai nos dar mais segurança para o enfrentamento a esta crise sem maiores riscos. Entre as ações e o combate à gripe aviária estão a rápida identificação, testagem e cuidados sanitários dos casos suspeitos. Para isso, as equipes técnicas poderão contar com o reforço para as ações pontuais em loco, como já tem acontecido e será, portanto, reforçado. Estamos monitorando, estamos acompanhando. Se você tiver alguma dúvida sobre essa situação, por favor, mande para nós. Caso a gente não consiga responder agora durante o Bom Dia Agronegócio, a gente vai trazendo essas respostas para vocês ao longo do dia, mas a gente tem feito um trabalho muito forte de apuração desses dados. A Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas animais, ela está bastante focado, né, nessa condição para trazer para vocês as últimas informações, o que é completamente importante, e é importante também você fazer a sua parte, né? Garantir que qualquer suspeita, qualquer situação que apareça na sua região ou nas proximidades, você faça, né, este aviso à Secretaria de Agricultura do seu estado, ao Departamento de Agricultura do seu município, enfim, ao órgão competente, para que a gente possa manter as nossas barreiras reforçadas, né, para essa é uma epidemia, uma pandemia de gripe aviária já, na verdade, e a gente tem acompanhado isso tudo muito de perto, porque, claro, vamos rezar para que nada chegue aos nossos plantéis comerciais, às nossas estruturas comerciais, né, mas a gente tem que manter o monitoramento e as nossas barreiras, portanto, erguidas. Bom, falando então, depois dessa atualização da questão da gripe aviária, eu quero destacar também a condição das lavouras norte-americanas de soja e milho, que foi uma informação que chegou no final da tarde de ontem, como tradicionalmente acontece às segundas-feiras, né, pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontou o avanço do plantio norte-americano de ambas as culturas e trouxe também a condição das lavouras, né, quanto nós temos de lavouras em boas ou excelentes condições, condições regulares ou ruins ou muito ruins. E pela primeira vez foram divulgados os números da soja de qualidade das lavouras para esta safra 23-24. Então vamos lá atualizar esses números. Primeiro a gente vai falar naturalmente sobre o plantio, que está na sua reta final, e para a soja, por exemplo, a gente já chega a 91% da área plantada, um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava apostando em 92%, mas nada fora do comum. O índice foi de quase, o aumento, na verdade, foi de quase 10 pontos percentuais, uma vez que na semana anterior nós tínhamos 83% de área plantada com soja nos Estados Unidos. O índice segue muito acima do mesmo período do ano passado. No mesmo período de 2022, nós tínhamos apenas, fecha aspas, 76% da área cultivada já com soja, mesmo número que é média para os últimos 5 anos. Então, estamos com um plantio muito acelerado, isso dadas as condições favoráveis para os trabalhos de campo. E que condições são essas? Chuvas mais contidas, temperaturas um pouco acima da média. Então, nós tivemos bom cenário para os trabalhos de plantio nos Estados Unidos. Sobre o milho, 96% de área plantada, também um ponto abaixo do que esperava o mercado, que era de 97%, mas bom avanço na semana de 4 pontos percentuais. 93% é o índice do ano passado, então também acima, e 91% acima da média. Vejam a diferença, né, que nós temos entre o plantio de soja deste ano e o plantio do ano passado, são quase 20 pontos de diferença, né? Ou um pouquinho mais de 10 pontos, né, para ser mais justa. E já no milho a gente tem um número mais alinhado. O milho, ele é sempre plantado mais cedo nos Estados Unidos. E esse ano eles também optaram por plantar um pouco mais cedo a soja e plantar num ritmo mais acelerado.
Isso, segundo os especialistas, é uma espécie de ajuste do manejo do produtor americano, que está garantindo ali que parte da sua lavoura não fique ali sob condições, ou melhor dizendo, que um percentual maior da safra americana fique toda numa condição ali de exposição ao clima que possa ser mais desfavorável. Então, esse plantio acontecendo mais cedo pode garantir uma média de produtividade talvez melhor. Então, nós temos 91% de área plantada nos Estados Unidos contra 83% da semana passada, perdão, 76% do ano passado e 76% de média. Para o milho, 96 plantado contra 92 da semana passada, 93 do ano passado, 91% de média. Agora, aqui é que é mais importante a gente observar. O índice de lavouras de milho em boas ou excelentes condições caiu de 69% para 64%. Por quê? Porque nós tivemos aquela expansão da área de milho, da área cultivada com milho, sob condições de seca, de acordo com o que mostrou o Drought Monitor, ou o monitor da seca lá dos Estados Unidos, do USA, da Universidade de Illinois, que traz esse monitoramento. Na última semana, apontou que nós temos 34% das áreas de milho nos Estados Unidos sob alguma condição de seca, e isso fez, portanto, que houvesse essa redução no índice de lavouras em boas ou excelentes condições. No mesmo período de 2022, 73% dos campos de milho estavam neste mesmo estado, boas ou excelentes condições. O mercado esperava já uma pequena redução, né, uma perda de qualidade nas lavouras americanas, mas esperava de 69 para 67, veio de 69 para 64%. Tá? E nos primeiros números trazidos pelo USDA para a soja, nós temos 62% das lavouras em boas ou excelentes condições, número que também ficou abaixo das expectativas do mercado, que era de 65% neste caso, tá? Vamos ver como é que a semana vai correr, como é que as condições de clima vão se manter, porque é o clima que está sob o foco central do mercado de grãos neste momento. Percebam que hoje os preços estão subindo na soja, no milho, no trigo. No trigo, inclusive, vamos checar aqui como foram os números também. Trigo de primavera, tá? Que é o trigo que está sendo plantado. Agora a gente tem 93% do trigo de primavera plantado. Nós temos, então, 64% das lavouras em boas ou excelentes condições, o mercado esperava 66%. Também veio um pouquinho abaixo, né? E o que nós temos também é o trigo de inverno, né? O trigo de inverno tem somente nos Estados Unidos 36% de lavouras em boas ou excelentes condições e 34% dessas lavouras em condições ruins ou muito ruins. A safra de inverno dos Estados Unidos de trigo foi bastante ruim, né? E nós já temos aí 4% de área colhida, em linha também com o que era esperado pelo mercado, em linha com a média dos últimos anos, e um ponto apenas abaixo do mesmo período do ano passado. Quando a gente olha aqui para o trigo, a gente percebe que a oferta está comprometida, se espera inclusive uma redução de área plantada com trigo nessa próxima safra americana, ou nessa que sai em desenvolvimento, a 23, 24, então o mercado de trigo é um mercado que a gente vai ter que acompanhar também muito de perto lá para os Estados Unidos, e já a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Enfim, essas são as condições que nós temos, então, para as lavouras norte-americanas. Esse é um ponto que a gente vai ter que acompanhar semana a semana. São informações que mantêm a volatilidade do mercado norte-americano de grãos muito próxima, né, e muito presente, porque é agora o ponto central dos negócios, ainda mais para os traders que estão ali operando na Bolsa de Chicago. Olham pela janela, tá chovendo, não tá chovendo? Tá calor demais, tá calor de menos? Tem luminosidade? Não tem? Então é isso que vai direcionar os preços agora. Naturalmente que a gente tem outros fatores que impactam o mercado diariamente, né? E aí a gente vai ter que acompanhar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Essa alta que os grãos estão registrando na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, dia 6 de junho de 2023. Agora são 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. E quem lidera esses ganhos hoje é o trigo. Se a gente abre as cotações agora, né, para Chicago,
nós temos os futuros do trigo subindo entre 17,5 e 20 pontos nos principais vencimentos. A gente está falando do julho com 6 dólares e 44, o setembro com 6,55, o dezembro com 6 dólares e 73, o março com 6 dólares e 89 cents por bushel. No milho, nós temos ganhos que variam de 5,5 a 8 pontos e 75, julho 6,6, setembro, 5 dólares e 37, dezembro, 5 dólares e 43. Nós temos ainda o contrato dezembro com 5 dólares e 40 o setembro com 5,37, o dezembro com 5 dólares e 43, o março com 5 dólares e 52. Na soja, as altas são de 4,25 a 5,25 nos contratos mais negociados. Julho, 13,55, agosto, 12 dólares e 66, setembro, 11 dólares e 93 e o novembro com 11 dólares e 84 cents por bushel. Bom, o que a gente tem para o mercado de grãos e que monitorar nesse momento, né? Nós temos não só essa questão norte-americana de clima, mas nós temos também essa condição de financeiro ainda interferindo, né? Então há ainda essa interferência muito forte do macro cenário, do mercado financeiro, dessas fragilidades todas, né? Eu estou aqui passando as informações enquanto eu falo com vocês, também para o restante da nossa audiência. Então, a gente tem todas essas fragilidades da economia mundial, atenção sobre a economia chinesa, atenção sobre a economia americana, atenção sobre a economia da União Europeia, principalmente. A gente está falando dos 3 principais motores da economia global. Isso é uma situação. A gente tem a questão ainda da dinâmica da comercialização da safra 23-24 no Brasil, 22-23 no Brasil. A gente ainda tem cerca de 50 milhões de toneladas de soja para comercializar, né? E isso vai se chocar com uma competitividade dos americanos lá na frente, principalmente no segundo semestre. Então, isso é um ponto. A gente tem ainda a condição, para o trigo especificamente, da guerra na Ucrânia, né, que está ali já com mais de 1 ano de duração. A gente tem 1 ano e 4 meses, a gente vai fazer de guerra. A gente tem essa fragilidade do acordo, né, para escoar ali os produtos ucranianos pelos portos da região do Mar Negro. O acordo, apesar de ter sido renovado, ele é um acordo frágil, né, não está sendo em partes cumprido, e o mercado acaba ficando carente dessa oferta importante de grãos, não só de trigo, mas de milho, principalmente, que sai dessa região, que é uma região importantíssima para o contexto global de produção de alimentos, de exportação de alimentos, de segurança alimentar. Por isso que essa reação do trigo ela é mais acentuada do que em outras commodities na manhã de hoje, como a própria soja, como o próprio milho. Então a gente tem essa situação. E percebam que o trigo puxa também na carona o farelo de soja. Então a gente tem aí uma alta de 0,7% no farelo e, claro, vai puxar o milho também, que agora sobe mais de 1%. Então, a gente tem esse quebra-cabeça sendo montado, ao passo em que a gente olha para a safra americana se formando, e no caso do trigo, as safras também de outros pontos do hemisfério norte que são determinantes. Então, a gente está falando de França, a gente está falando de Alemanha, a gente está falando dos países asiáticos e essas produções de trigo, a gente está falando de Austrália, né? Então, olhar para esses mercados vai ser completamente importante. Como é que, antes da gente falar da Austrália, também é um dos nossos destaques hoje, é importante você, produtor brasileiro, lembrar que, principalmente no caso da soja, você tem que observar um tripé de formação dos preços. Não cometa a irresponsabilidade de olhar só Chicago, está subindo, está descendo, eu vou tomar minhas decisões. Ou ouvir análises que se atenham somente ao comportamento de Chicago. Isso é irresponsabilidade, tá? É importantíssimo que vocês tenham um entendimento de que é preciso observar pelo menos, né, são muitos outros fatores, mas pelo menos esse tripé de formação de preço. Chicago, dólar e prêmios. Isso é muito importante, tá? Isso é determinante. Então, hoje a gente tem um dólar em queda, R$ 4,93, uma baixa de 0,5%. A gente tem prêmios que estão mais estáveis do que subindo, como acontecia há algumas semanas. Nós vimos um movimento importante de recuperação dos nossos prêmios, mas a gente ainda tem o junho, por exemplo, com 91 cents, ou, né, 91 pontos abaixo
de Chicago, então quase $1 a menos. Julho, 76 centavos menos, então os dois negativos ainda, junho e julho. Agosto já positivo nos 20 pontos. Agora, para fevereiro de 24, a gente já começa a ter a referência também, e a gente já tem 15 centavos negativo de prêmio para fevereiro de 24. Então, percebam como o mercado está te exigindo muita estratégia, muita gestão de risco, né? E ontem o Enio Fernandes, consultor da Terra Agronegócios, deu entrevista ao Notícias Agrícolas e pontuou uma situação completamente importante. A margem e a produtividade, né, o seu ganho de produtividade são as duas palavras-chave para você passar por este momento. Por isso é preciso fazer contas, entender a sua gestão, entender as suas estratégias, onde elas precisam ser aprimoradas para que haja, portanto, essa garantia de que você vai ter margens, não vai, talvez, né, a gente não tenha, é difícil dizer algumas coisas, né, como margens saudáveis. O que são margens saudáveis? Elas não precisam ser margens enormes para serem saudáveis. Elas precisam pelo menos cobrir o teu custo de produção e te dar algum lucro. Essas já são margens saudáveis. Mas a gente está falando de margens muito pressionadas nesse momento, né? São as menores margens em 3, 4 anos para o produtor brasileiro, para soja e para milho, né? E os preços do trigo também estão sentindo uma pressãozinha aqui, porque a gente colheu uma safra recorde na última temporada e caminhamos com o plantio de uma boa safra aqui no Brasil. Então a gente também tem uma certa pressão sobre as cotações do trigo. No entanto, não dá para simplesmente assistir o mercado, né, sem ter uma estratégia. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui, e é sobre isso que nós temos falado quase que diariamente aqui no Bom Dia Agro e no restante da nossa programação. Então, a gente segue trazendo essas informações todas, a gente segue monitorando isso muito de perto, para que você tenha informações boas o suficiente, responsáveis o suficiente, para que lhe ajude na tomada de decisão, tá? Então, isso é bem importante que aconteça, e a gente continua trazendo esse foco aqui para você todos os dias, tá? Então, vamos acompanhar essa situação. Bom, como eu falei, a gente tem que falar também sobre a questão do El Ninho e da Austrália, porque a Austrália já está ali projetando safras menores de inverno, de grãos, então não só de trigo, mas de outros grãos também. E essa notícia chegou no final do dia de ontem também, achei bem importante a gente compartilhá-la aqui no Bom Dia Agro de hoje. Veja só, a produção australiana de grãos de inverno deve cair na nova temporada de acordo com o Departamento de Agricultura do país, já que os meteorologistas preveem um clima mais seco após 3 anos de chuvas recordes provocadas pelos padrões climáticos consecutivos do Laninha, né? Então agora viramos a chave para o El Ninho, e essas chuvas mais contidas ou esses problemas de seca deverão chegar à Austrália e reduzir a nova oferta de produção de grãos de inverno por lá. Então, prevê-se que a produção total de inverno australiana caia 34% contra a temporada passada para 44,9 milhões de toneladas na temporada 23-24, de acordo com o Departamento de Agricultura, Pesca e Silvicultura do país. As safras de trigo e cevada cairão, respectivamente, 34% e 30% para 26,2 e 9,9 milhões de toneladas. Ambos os números estão abaixo das médias de 10 anos. Os rendimentos deverão ficar mais baixos devido a grandes chuvas, as chances de chuvas abaixo da média nas regiões de cultivo entre junho e agosto, com o potencial para as condições do El Ninho associadas a um clima mais seco, de acordo ainda com este relatório. A área plantada também deverá cair com as lavouras de inverno, mas permanecerá historicamente alta em 23,3 milhões de hectares, com os plantios de trigo e canola caindo, respectivamente, 2% e 11%. Em contrapartida, o cultivo de cevada deve aumentar 4% para 4,3 milhões de hectares, já que esta é uma cultura que lida melhor com a seca. Então, os produtores australianos deverão optar por mais cevada nesta nova safra, certo? Informações importantes chegando, portanto, das instituições australianas, ok? Seguimos. Bom, falamos bastante sobre os grãos. Eu queria falar agora um pouquinho sobre o mercado cafeeiro, tá? Porque ontem a Virginia Alves fez uma entrevista bastante importante com
o Rabobank e o Guilherme Moria, analista de mercado, que apontou que a oferta limitada vem dando suporte aos preços do café, mesmo com a colheita avançando no Brasil. E ele diz mais: o jogo pode virar e reduzir as oportunidades a partir de agosto, quando essa oferta começa a se regularizar um pouco mais. O Guilherme ainda destacou que o El Niño pode trazer sérios riscos em outras origens produtoras, mas que o mercado ainda não paga por isso, tá? Essa entrevista completinha está disponível para você, é só chegar lá no nosso menu, vídeos, café, escolher o nome do Guilherme e sucesso. E veja só, de acordo com a análise de Guilherme Moria, o café tem suporte no momento da oferta limitada do produto. Apesar da colheita avançar sem problemas, o mercado ainda sente os impactos da oferta restrita das principais origens produtoras do mundo. A partir de agora, segundo o analista, o mercado passa a ser climático e a entrada de uma nova massa de ar frio poderia movimentar os preços de forma mais expressiva. É importante ressaltar que não há previsão de frio intenso em área de café nos próximos dias. A tendência, ainda de acordo com o analista do Rabobank, é de que o mercado seja pressionado pela entrada da safra brasileira a partir de agosto. Até lá, o que nós devemos ver sobre os futuros do café é bastante intensa volatilidade, como já tem acontecido, e também é importante monitorar os efeitos do El Niño na Ásia e na América Central, tá? Importantes produtores de arábica, quando a gente pensa ali, né, em alguns países da América Central, e Ásia, quando a gente pensa em Vietnã, robusta, maior produtor exportador do mundo, tá? Então, olhar para isso é bastante importante também. No Brasil, naturalmente, a gente tem o impacto do dólar, também mantendo certa estabilidade para as cotações. Então, mesmo quando a gente tem altas expressivas em Chicago, em Nova York, perdão, esse dólar mais baixo mantém essa pressão sobre os preços aqui no Brasil. Ontem mesmo nós tivemos um dia de estabilidade na maior parte das praças de comercialização de café do Brasil. O tipo 6 bebida dura bica corrida, por exemplo, registrou uma queda de 1,04% em Machado para R$ 950 por saca. Varginha, também em Minas, alta de 0,5% para R$ 1.013. Campos Gerais, alta também de 0,5% para R$ 1.013 por saca. Se a gente pensa no cereja descascado, a gente está falando de alta de 0,9% em Varginha, para R$ 1.090 por saca. Campos Gerais, alta de 0,5% para R$ 1.073. Guaxupé, estabilidade em R$ 1.075. Patrocínio, R$ 1.060 por saca. Ainda são preços interessantes, né? São bons preços. Vamos checar como é que estão as cotações na Bolsa de Nova York, para dar uma olhadinha, né? Saber como é que os negócios correm na manhã de hoje. Hoje tudo subindo quase 1%, tá? Dia importante. Julho, $1,84 mais 80 por libra peso. O setembro, $1,81 mais 90. O dezembro, $1,79 mais 35. O março, $1,78 mais 85 por libra peso. Senhoras e senhores, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, mandem por aqui, tá bem? E a gente vai trazendo as respostas no finalzinho da nossa conversa nessa terça-feira. Bom, falamos aqui sobre o café, eu quero falar agora sobre a questão do ICMS sobre os combustíveis, né? Vocês se lembram que na pandemia houve toda aquela, né, aquela revisão na carga tributária sobre os combustíveis, foi retirado o ICMS, e agora o STF homologou o acordo de compensação pelas perdas do ICMS sobre os combustíveis. O plenário da Suprema Corte homologou um acordo entre a União, os estados e o Distrito Federal para compensação de 27 bilhões de reais decorrentes das perdas de arrecadação do ICMS sobre combustíveis, tá? Esta homologação unânime se deu no âmbito da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental de relatoria do ministro Gilmar Mendes na sessão que foi encerrada no último dia 2 de junho, uma sessão virtual, tá? Então a gente tem essa situação. Um acordo parcial já havia sido definido após diversas reuniões de uma comissão especial criada pelo ministro Gilmar Mendes. O texto homologado pelo STF em dezembro de 22 estabeleceu a criação de um grupo de trabalho com representantes da União e dos estados, para, entre outros pontos, revisar os critérios de apuração das perdas de ICMS e definir o valor da compensação
e a contrapartida dos entes federados. Então, agora a gente passa a ver, né, essa condição. Esta lei complementar, ela limita o valor da alíquota do ICMS ao fixado para as operações em geral. Nesta ação direta de inconstitucionalidade, governadores de 11 estados alegaram que a mudança gerou uma redução abrupta de arrecadação, comprometendo a continuidade dos serviços essenciais prestados à população. Isso foi, inclusive, justificativa, né, para a criação de alguns fundos de arrecadação de recursos, como o Fundeinfra, por exemplo, no estado de Goiás, né, que passou a tributar, mesmo que de forma voluntária ali, o setor do agronegócio, por exemplo. Algo semelhante foi tentado no estado do Paraná, a gente vê acontecer em outros estados também. Então, agora foi acordado, né, o STF homologou este acordo, então, para compensação do ICMS sobre os combustíveis, as perdas causadas pela não arrecadação, ok? Bom, e como eu sempre digo, vamos a Brasília, né? Precisamos saber o que está acontecendo por lá. E a primeira informação, e uma das mais importantes, é que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, marcou para o dia 22 de junho o julgamento do processo aberto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, após a reunião com embaixadores realizadas em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, em que ele atacou o sistema eletrônico de votação, fecha aspas, para a notícia da Agência Brasil. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro for condenado, ele ficará inelegível por 8 anos e não poderá disputar as próximas eleições. Na ação, ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Após a realização da reunião do presidente com embaixadores, o PDT entrou com uma ação de investigação no TSE. Pois é, né, senhoras e senhores? A guerra de narrativas, a retórica continua se fortalecendo, né? E a gente está vendo um processo correr para que seja indicado ao Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que corre este processo, por exemplo, o advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? A vaga que será aberta por Rosa Weber. Então, vejam, né, como as coisas e os valores estão todos meio confusos, meio trocados, mas a gente continua buscando entendimento e saber como é que corre, então, no dia 22, esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos, claro, acompanhar muito de perto, saber como fica o resultado e qual será o futuro político, né, do ex-presidente. A gente está acompanhando e acompanhando bem de perto, entendendo, fazendo as análises necessárias para justamente a gente entender como é que fica a partir de agora, tá bem? 9h29 pelo horário oficial de Brasília. Quero falar também sobre o senhor Campos Neto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que voltou a comentar a inflação e disse o seguinte, abre aspas, a inflação é insistente e as melhoras são lentas, é preciso persistir. O presidente do Banco Central explicou que, com exceção dos setores de energia e alimentos, o país ainda apresenta altos índices inflacionários. Ele participou nesta segunda-feira de um evento da Cochupé, a cooperativa regional de cafeicultores lá em Guaxupé, grande parceira do Notícias Agrícolas há 25 anos, a idade desse site, prestes a completar 26, e falou sobre a inflação no Brasil. De acordo com Campos Neto, o país conta com índices inflacionários insistentes e que a melhora nos núcleos de inflação nos países da América Latina tem mostrado tendência de queda lenta e diz, é preciso persistir, né? Após pontuar uma preocupação com a situação. Então, ele traz essa perspectiva, fala sobre esse setor de alimentos e o setor de energias que tem ali uma condição diferente e diz, abre aspas para o presidente do Banco Central, o Brasil vai bem na composição da inflação cheia. Tirando energia e alimentos, a inflação ainda é persistente. O presidente também destacou que, caso não houvesse a elevação da taxa de juros Selic de maneira robusta, a inflação do Brasil estaria próxima dos 13% ao ano. Segue o presidente do Banco Central. É a primeira vez na história que o Brasil tem uma inflação muito menor do que a média do mundo desenvolvido. O Brasil está com uma performance muito melhor
do que o mundo desenvolvido. Muitos países estão olhando para o Brasil e ainda temos um problema de expectativa de inflação para longo prazo. Os juros estão altos, mas a desaceleração do mercado de crédito está moderada em relação a outros países. Eu sempre vou lembrá-los aqui de que o Campos Neto foi convocado a explicar a taxa básica de juros desse país lá na comissão do Senado, né? Teve que dar explicações como se ele, por livre e espontânea vontade, decidisse o futuro da taxa básica de juros do país ou como ela será determinada. E o governo insiste, né, em que já temos um ambiente oportuno para uma baixa na taxa de juros. Não acontece. Não acontece. Só estamos conseguindo controlar a inflação, né? Ainda temos e precisa ser controlada, justamente por conta dessa alta dos juros. Então, é preciso a gente lembrar algumas coisas. Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de bancos centrais do mundo, foi eleito também um dos melhores gestores de bancos centrais durante a pandemia, e a gente começou a subir os juros antes do restante do mundo, foi quando a gente começou a segurar a inflação. E a gente pode até baixar os juros, sem problema. A gente pode até baixar os juros, como que é uma parte importante do governo federal. Agora, a gente quer também uma inflação de mais de 100% ao ano, como é o caso na Argentina? Se queremos, tudo bem, né? Mas aí, minha gente, não é por aí, né? Só vamos na canetada. É uma decisão técnica e precisa o Copom, Comitê de Política Monetária, o Banco Central, serem instituições respeitadas, né? Precisa que haja confiança e respeito nas decisões que dali saem. Então, vamos acompanhar. E ainda falando sobre dinheiro, inflação e juros, vamos falar sobre dívida, porque a Venezuela tem uma dívida importante com o Brasil e agora a gente está tentando entender como é que o país do senhor Nicolás Maduro, que segundo o presidente Lula ali vive uma democracia e se criou uma narrativa, uma retórica contra a Venezuela, vai pagar essa dívida para o Brasil. Segundo o presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o senhor Aloysio Mercadante, é possível que a Venezuela, que não tem como pagar em divisas, óbvio, né? Óbvio, não tem dinheiro, as pessoas estão passando fome, estão morrendo de fome na Venezuela. O passivo com o governo brasileiro, a tendência seria a quitação em energia elétrica e petróleo. Segundo o Mercadante, os passivos com o BNDES foram quase que integralmente cobertos pelo Fundo de Garantia à Exportação, restando uma pequena parcela, né? O banco informou que a Venezuela recebeu em contratos de apoio a exportação de serviços de engenharia de 1,5 bilhão de dólares, sendo que 40 milhões desse montante estão em atraso e serão indenizados pelo FGE, que é o Fundo de Garantia à Exportação. O saldo devedor é de uma pequena parcela, de 84 milhões de dólares. Já foram indenizadas pelo fundo 682 milhões em prestações em atraso. Abre aspas, tá? Para o Mercadante, que deu uma coletiva nessa semana. Veja, um país não quebra, ele atrasa. Brasil já fez moratória da dívida externa. A Venezuela disse publicamente a disposição de retomar o pagamento. A negociação é diretamente com a Fazenda por conta do Fundo de Garantia à Exportação. Então é por aí, tá? A Venezuela vai pagar para a gente em petróleo e energia, segundo o presidente do BNDES. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na semana passada que o governo federal criará um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela com o Brasil. A partir desse diagnóstico, será, portanto, organizada a programação para o pagamento dos débitos. Mais do que isso, o Aloysio Mercadante destacou o crescimento da economia da Venezuela em 2022, num sinal de que o país poderá encontrar formas de quitar o passivo. Eles não têm dólares disponíveis, as reservas cambiais foram apreendidas. É impossível esperar que um país nessa condição de bloqueio econômico e crise do petróleo pudesse honrar esses compromissos. Energia pode ser considerada como pagamento, fecha aspas, para o presidente do BNDES. Tá certo? Então fica assim. Qualquer novidade, eu volto e informo a vocês como é que vai acontecer o pagamento da Venezuela com esta pequena parcela que está em atraso de 84 milhões de dólares com o Brasil. Ok? Vamos acompanhar.
9h36 pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar aqui, ó, tem gente me pedindo, o Ricardo Cunha, sobre o mercado de suínos. Vamos checar como é que estão os preços e como é que ontem o mercado fechou. O mercado está correndo, tá? A gente não está no melhor momento de preços, Ricardo, mas a gente está no melhor momento de custos de produção. As baixas no milho e no farelo de soja deram oportunidade aos suinocultores, aos avicultores, e ontem, por exemplo, os preços fecharam estáveis no Brasil. Veja só as informações de Letícia Guimarães. Essa segunda-feira terminou com as cotações para o mercado de suínos estáveis, em sua maioria. De acordo com os preços, de acordo com a análise do CPEA, melhor dizendo, o mês de maio se encerrou com os preços do animal vivo e da proteína com fortes quedas, como eu falei. Resultado da demanda enfraquecida, tendo em vista a restrição orçamentária de muitos consumidores neste período do mês e também da oferta elevada de animais prontos para o abate. Esse cenário também levou frigoríficos a demandarem menos lotes de animais, o que reforçou a pressão sobre os preços. Uma referência para ti, tá, Ricardo? Em São Paulo, com as informações apuradas pela Scott Consultoria, a do suíno CIF ficou estável em R$ 107, algo entre 107 e 112. Assim, o preço da carcaça especial passou a ser de R$ 8,40 a R$ 8,80 por quilo, tá? Então, essa é a situação que nós temos aqui para o mercado de suínos, ok? Então, preços pressionados, mas custos de produção mais confortáveis, né? A Embrapa Suínos e Aves já falou sobre isso, o próprio CPEA já falou sobre isso, e o relato, né, dos próprios avicultores e suinocultores de que, de fato, há este momento melhor, então, dos custos de produção, tá bom? Então, este é o momento. Bom dia, Tabaporã, Mato Grosso, tempo seco, iniciando colheita do milho. Boa safra para vocês, dona Neuza Bernardes. Temos também conosco a Fabiana, o Danilo de Sacramento, a Thalia Cristina de Cerejeiras, Rondônia. É uma coisa incrível, né? O Bom Dia Agro está em todos os cantos do Brasil, ainda bem. Essa semana passada tinha gente do Uruguai, do Paraguai, do México, tem gente que nos acompanha, é incrível. Obrigada, viu, pela confiança no nosso trabalho. Bom dia, São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Onde consigo os dados de custo de produção da safra 22-23 que foi feito em Santa Cruz pelo CPEA? Obrigada. Morgana, veja só, o CPEA vai ter os custos para a safra 22-23 Brasil. Agora, eu acho que você pode... tem duas frentes que você poderia tentar. O sindicato, três, na verdade. O sindicato rural da sua cidade, a ProSoja Rio Grande do Sul, ou principalmente a FARSU, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, que é uma federação muito organizada, muito atuante e que tem levantamentos importantes, né, de dados econômicos sobre o agronegócio brasileiro. Então, eu acho que é uma sinalização legal. Você pode procurar a FARSU, né, e eles vão se eles não tiverem essas informações, eles vão certamente trazer essa condição ali para te orientar onde você consegue esses dados, tá bem? Bom, acho que responde todo mundo, né? Mandar um bom dia aqui para o Luiz Donizete, para o Adrian Ferreira, para o Alípio José dos Santos, para a Laura Canali, para o Edson Lessa, para o Dionaldo Salles Oliveira, e um bom dia muito, muito, muito especial para a dona Eliana. Vocês estão vendo aqui nos comentários, né? Eliana de Oliveira Mendes Carvalho, não à toa, né? Porque hoje é aniversário dela e ela é minha mãe, né? A pessoa mais incrível que eu conheço, né? Talvez a minha essa relação aberta que eu tenho com vocês, né? Com a audiência do Notícias Agrícolas, mas ela vem de muita confiança que eu tenho no que eu digo, no que eu faço, no meu trabalho, e isso tudo é reflexo da educação que eu tive, né? Então, eu sou um reflexo muito forte da minha mãe, ela é uma mulher incrível, então, assim, mãe, não só, né, para você, eu vou falar mais tarde, mas deixo aqui já registrado para todo mundo que está assistindo o Bom Dia Agronegócio, que eu sou muito grata a tudo que você fez por mim, a toda a educação que você me deu, aos valores que você me passou. Você é o meu maior exemplo, você é a minha maior inspiração e você é o meu coração todo. Então, obrigada por tudo que você faz por mim. Feliz aniversário, que você tenha muita saúde para
seguir a sua vida, que não é fácil, sempre foi de muita luta, de muita batalha, mas você não esmorece nunca, que a sua fé seja sempre renovada, que é algo também sobrenatural, essa fé imensa que você carrega no seu peito e que Deus esteja sempre à frente do seu caminho e você é realmente uma pessoa incrível. Obrigada por tudo que você faz por mim. Você sabe que o time aqui do Notícias Agrícolas adora você também, então tenho certeza que tem parabéns hoje chegando para você de todos os lados. Feliz aniversário todos os dias, feliz novo ano, que a sua vida seja sempre muito iluminada. Eu te amo mais que tudo na minha vida, viu? Obrigada por tudo, mãe. Feliz aniversário. Senhoras e senhores, 9 horas e 41 minutos, estou eu chorando aqui, o Renan chorando lá, viu, mãe? Mentira. Tá chorando, tá aqui só comemorando o seu aniversário também. Senhoras e senhores, obrigada pela audiência. Boa terça-feira para vocês, bons negócios. Não se esqueçam que esta é uma semana de relatório do USDA, então devemos ter muita volatilidade no mercado em Chicago. O relatório sai na sexta-feira, dia 9. Tem um feriado aí no meio, vai quebrar as negociações no Brasil para tudo que a gente exporta, importa, enfim, para os nossos negócios. A semana é quebradinha por conta do feriado, tem muita gente que vai emendar. Então, atenção, tá? Uma semana delicada aí para os negócios. Mas te desejo uma excelente terça-feira, produtiva, e amanhã a gente volta a se encontrar. Fechado? Bom dia para você, até amanhã.